Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. João, capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 18, para a gente entender todo esse contexto. Repita comigo. Não ouvi. Ele não precisa mais do túmulo. Melhor pessoa para emprestar um túmulo, irmãos, é Jesus. Quer emprestar o seu túmulo lá no Parque da Paz? Tem gente que já compra, né, o túmulo, já compra lá a sepultura. Quer emprestar o túmulo para alguém? Não empresta para Jesus, porque ele só usa por 3 dias. É o único que só usa o túmulo por 3 dias. Gostaria agora da sua atenção, me ajuda para a gente entrar nessa revelação que Deus tem para a nossa vida. Eu vou ler o texto bíblico e depois vou te mostrar o vídeo, eu lá no túmulo vazio. Eu quero falar desse túmulo que eu estive lá e eu vi que realmente ele está vazio, não tem ninguém lá, ele ressuscitou. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, domingo, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, que era João, a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, que era João. Ambos corriam juntos, entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro. João correu na frente, chegou primeiro no sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas ele não entrou no sepulcro. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu que os lenços, as faixas de linho estavam lá, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro, porque o sepulcro ele é baixo, você tem que inclinar para entrar. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: por que levaram o meu Senhor? Eu não sei onde o colocaram. Assim que disse isto, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou: mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria, e ela voltou-se, exclamou também em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo a meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Diga aleluia. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Pai, no nome de Jesus,
Maria te viu e a gente também quer te ver. A gente quer, além de sentir o teu espírito, queremos ter uma experiência contigo. Mas uma coisa é certa: o túmulo está vazio. Pode ser devolvido o túmulo, porque o Senhor, como disse antes, só usou 3 dias. Fala conosco, Cristo vivo, nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir a palavra do Senhor? Grandes homens morreram, irmãos. Billy Graham, um grande pregador do evangelho, morreu, mas ele não ressuscitou. Muitos discípulos, eles morreram, os 12, mas eles não ressuscitaram. Muitos morreu, acabou a história. Só que aonde a história de todo mundo termina, a nossa recomeça com Cristo. Na sexta-feira, quando todos acharam que a história estava terminada, a nossa história estava começando no domingo. Porque aquilo que estava morto na sua vida, hoje o Senhor está dizendo: vai ressuscitar. Se você crê, o que estava morto na tua vida vai ressuscitar. Nós lemos esse texto para entendermos um sepulcro vazio. O que chama a atenção nesse texto não foi Jesus aparecendo, não foi os anjos, não foi os discípulos lá, Pedro e João. O que chama a atenção para esse discípulo foi de um túmulo emprestado vazio, de um túmulo que estava vazio. E eu quero te mostrar esse túmulo vazio. Por favor, solta esse vídeo do túmulo vazio. Vê se você consegue se teletransportar para lá espiritualmente. Para você poder participar deste momento tão lindo, tão glorioso. Nós estamos no lugar onde o corpo de Jesus foi colocado. O corpo de Jesus, essa tumba de José de Arimateia, e Jesus com 3 dias devolveu. Porque ele ressuscitou. Essa pedra aqui atrás, se você multiplicar por 3 vezes, vai ser o tamanho exato para cobrir. Então a gente está aqui nesse lugar aquela janelinha ali em cima, maravilhoso. para a respiração do tubo, certo? Então a pedra tem que ser daqui para baixo. Aqui onde rolava a pedra. Onde rolava a pedra. Ah, é bom servir um Cristo que vive. É bom servir um Cristo que morreu, mas ressuscitou. É bom. Está vazio. O túmulo de Lázaro tem esqueleto. O túmulo do filho da viúva tem esqueleto. O túmulo de muitos que morreram tem esqueleto, mas o nosso não, está vazio. Tá, pode entrar mais 5, 6 pessoas. Porque ele morreu e ele ressuscitou. Eu não sei se o sinal vai continuar firme lá dentro da tumba, mas eu estou tentando compartilhar com você um pouco desse momento. Se a gente coloca assim especial para circular melhor lá dentro. Pode filmar e pode filmar. Pode. Você não pode parar ali para fazer pose. Nesse momento meu coração estava disparado. Um momento muito marcante. A gente está entrando no lugar real, onde o corpo do nosso Senhor foi colocado. Ó, é um momento que as pessoas sentem muita presença de Deus. É forte mesmo. Brasil, é forte. Deixa o Senhor te tocar, deixa o Espírito Santo te tocar. Nossa irmã está muito quebrantada, nossa caravana. Porque realmente é algo espetacular. É algo maravilhoso. Muito carinhoso, João Batista. A gente não quer ficar no sol mesmo, porque a gente não quer perder cada momento. A apóstola Tabita saiu agora do túmulo. O que você sentiu? Graça de Deus. Ele vive, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Você não achou ele lá, não? Não, ele vive. Está sentado à destra do Pai. Graças a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória,
A Ele o louvor. Oh Deus. Oh Espírito Santo. Aqueles tijolos Em eterno e colocado depois, imortal, porque quando invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Obrigada, gente. Eu tô filmando, tá na live. Obrigada. Tá. Olha, quem já tirou foto e tal, saindo, não quer mais entrar. Vamos entrar agora no túmulo. E eu quero... Vem. Podem vir, saiam, a gente entra depois. Eu quero... Muita presença, irmão. Zília, muita presença. Jaque. Maravilha. Oh, emocionante. Fabiano, muita presença de Deus aí. Só a presença que ele não tá aí, né? Só. Tá vazio. Sabe o que eu falei para você. Então eu vou entrar agora. Aceitou Jesus e eu batizei ele. Aqui foi colocado o nosso Senhor. Aqui, ó. Túmulo. Ele não está aqui, ele vive. O Espírito Santo vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Contemple isso, gente, contempla isso. Cristo vive, contempla. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, bem forte. Cristo vive, o túmulo está vazio. Ele não está ali, o Deus que você serve está vivo. Das outras religiões está morto, mas o seu vive entre nós. Arabá canta, arabá choro, canta arabá. Aleluia. Capítulo 15, versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. A gente tem fé porque Ele ressuscitou. A gente prega porque acredita que Ele ressuscitou. Amém? O projeto Sarem crê que Ele ressuscitou. Então aplaude e glorifica o nome do Senhor. Vive. Eu posso crer no amanhã,
sua vida está nas mãos de Jesus. Quem venceu a morte vence qualquer problema. Quem venceu a morte vence qualquer enfermidade. Quem venceu a morte vence qualquer obstáculo. Quem crê glorifica. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Aleluia. Jesus ressuscitou, meus irmãos, mas ele não foi a única ressurreição da Bíblia. A Bíblia, ela vai citar outras ressurreições. Eu quero rapidamente explanar com você sobre essas ressurreições. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, diz que o profeta Elias, ele operou a primeira ressurreição da Bíblia. Ele que estava, irmãos, cuidando, sendo alimentado, pediu pão a uma viúva em Sarepta, e o filho dela morre, e ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Sabe, Eliseu, lá em 2 Reis, no capítulo 4, ele está passando uma mulher chamada Sulamita. Ela vê o profeta, ela oferece um quarto para o profeta e para o seu servo. E acontece que aquela mulher não tinha filhos, e o profeta disse: se você vai engravidar, vai ter um filho. E aí engravida, tem um filho, só que o filho morre. Aí ela falou: profeta, eu não pedi nada, você me deu filho, você falou que Deus ia me dar filho, então agora eu quero meu filho de novo, eu não quero ele morto. E aí Eliseu foi, irmãos, Eliseu foi e deita sobre aquela criança e ressuscita aquela criança. Só que Eliseu, ele era o profeta da porção dobrada, porque quando ele estava lá no Rio Jordão, e eu tive lá também, depois eu te mostro, quando ele viu Elias sendo arrebatado ao céu, o que ele pediu foi o quê? Eu quero porção dobrada. Então Eliseu realiza 2 ressurreições. Mesmo morto, irmãos, ele é morto, é colocado numa cova aberta. E aí havia um moço que estava fugindo de uma ameaça em Israel. Eles estavam indo, irmão, na verdade enterrar esse moço. E aí houve um conflito em Israel, e eles falaram assim: tem uma cova aberta aí, ó, joga nessa cova mesmo. E eles jogaram aquele defunto, tocou nos ossos de Eliseu, e aquele homem ressuscitou. Morto, ressuscitando morto. Quando tu é profeta, irmãos, até quando tu morre, Deus continua operando milagre na vida das pessoas. No Novo Testamento há 3 casos de ressurreição com Jesus. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, há um cortejo alegre. Jesus entra na cidade de Naim, cantando, festejando, e de repente ele dá de frente com um cortejo triste. Estavam indo enterrar um menino, um jovem. E aí, irmãos, Jesus entra naquele cortejo e ressuscita o filho da viúva de Naim. E aí o povo falou: ah, existe um profeta entre nós. Por quê? Porque na cabeça deles, quem ressuscita a morte é profeta. Quem ressuscita morto é profeta, porque Elias tinha ressuscitado morto, Eliseu tinha ressuscitado morto, e agora chega Jesus e ressuscita o morto. Eles falam assim: esse homem é um grande profeta. Ah, irmãos, lá em Lucas capítulo 8, versículo 40, Jesus está indo em Cafarnaum, e eu fui lá também em Cafarnaum, e Jesus está ali fazendo uma linda obra. Jesus opera mais de 70 milagres ali na Galileia, e Jesus, ele é deparado por um homem, príncipe da principal da sinagoga, chamado Jairo. E Jairo estava atrás de Jesus, porque a filha dele estava quase à morte. Ele falou: Senhor, vai na minha casa, porque senão minha filha vai morrer. E quando Jesus chega lá, ela já estava morta. Jesus pede que as pessoas saiam da casa, e ele fala: Talita cumi, levanta, come e anda. E Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Você pode dizer amém?
Lá em João capítulo 11, há um grande amigo de Jesus chamado Lázaro. Lázaro, ele mora em Betânia. Eu também passei por frente de Betânia. E aí as irmãs dele falaram: Jesus, o senhor tem que vir, porque Lázaro está muito doente. E Jesus fazendo a obra, porque, irmãos, a pé de Jerusalém, da Galileia para Betânia, ou Jerusalém para Galileia, é distante, é longe. Ele leva 4 dias caminhando, subindo 800 metros de ladeira, irmãos. Ele chega lá, e aí ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus falou assim: sabe o que impede a ressurreição? É a pedra. Então tirai a pedra, tirai a pedra, que aquilo que morreu na tua vida, eu faço ressuscitar. Eu já vou aproveitar, porque eu não sou bobo, eu vou aplicar na tua vida. Qual é a pedra que está sepultando os seus sonhos? Qual é a pedra que está sepultando o seu ministério? Hoje o Senhor está dizendo: tira esta pedra, porque tirar a pedra é com você, mas ressuscitar é comigo. Quem está vivo dá glória. 3 milagres de ressurreição Jesus opera. Em Atos capítulo 9, a Bíblia vai falar pela primeira vez de uma mulher com o nome de discípula. E o nome dela era Tabita ou Dorcas. E aquela mulher que usava o ministério dela no crochê, na costura, e ela fazia a obra com aquilo que ela podia, porque você tem que fazer a obra de Deus com aquilo que você tem, não com aquilo que você quer ter para fazer. O nosso mal é que a gente quer fazer a obra com aquilo que os outros têm, e Deus está falando: começa a fazer a obra com aquilo que tu já tem. Aquela mulher era uma costureira, irmãos. Ela cuidava dos órfãos. Ela morre. E aí agora, em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo chega lá e ressuscita aquela mulher. Em Atos capítulo 20, Paulo agora está em Troade. E Paulo se estende. Diz a palavra que ele prega, irmão, mais de 10 horas seguidas. E um jovem que estava sentado no alto, na galeria, ele cai lá de cima. Cai, morre, porque ele quebra o pescoço. Paulo, para a pregação, vai até aquele jovem e ressuscita o jovem chamado Eutico. Sabe, meu irmão, sabe qual é a diferença dessas ressurreições para a ressurreição de Jesus? Primeiro, o filho da viúva. Segundo, o filho de Sulamita. Terceiro, o filho da viúva de Naim. Quarto, o filho de Jairo. Quinto, Lázaro. Sexto, Dorcas. Sétimo, Eutico. É que todos morreram de novo, mas Cristo morreu, ressuscitou e está vivo. E você viu que o túmulo está vazio. Todos ressuscitaram, tornaram a vida, mas morreram de novo. Aleluia. Sabe qual é a segunda diferença, irmãos? Primeiro, a filha da viúva, ela precisou do profeta Elias. A filha de Sulamita, ela precisou de Eliseu. O moço morto que caiu na cova nos ossos precisou de Eliseu. A filha de Jairo, a viúva de Naim, Lázaro precisou de Jesus. Dorcas precisou de Pedro. Falei que foi Paulo, mas desculpa, foi Pedro. Eutico precisou de Paulo. E Jesus não precisou de ninguém para ele ressuscitar. Porque em João capítulo 10, versículo 18 diz: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tirar, para tornar e para tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Eu não dependo de terceiros para me dar a vida, porque eu sou a própria vida. Aleluia, amém, irmãos? Agora que você entendeu um pouco essa introdução, você entendeu esse contexto das ressurreições, me permita voltar ao texto. E o texto diz que era domingo, dia do Senhor, e Maria Madalena, ele viu o sepulcro aberto, irmãos. E os evangelhos, eles falam sobre essa passagem.
Mas eu escolhi João, porque João era aquele que deitava no peito de Jesus. João era aquele amigo íntimo de Jesus. João, ele apresenta no seu evangelho, ele é um apologeta. O que é isso? Calma. Apologeta é aquele que defende. Então o livro de João, ele é uma defesa de fé. Por exemplo, você for ler Mateus, Marcos, Lucas, milagre, eles chamam de milagre. Só que João, ele chama milagre de sinal. Por exemplo, a transformação de água em vinho, que foi o primeiro milagre lá em Caná da Galileia. Naquele casamento acabou os vinhos e Jesus transformou água em vinho. João vai chamar de sinal. Por exemplo, a cura do filho do oficial de Herodes a 30 quilômetros de distância, João vai chamar de sinal. O paralítico do tanque de Betesda, e nós fomos lá também, nós entramos lá dentro do tanque de Betesda, irmãos, a Bíblia vai chamar de milagre, só que o apóstolo João, ele chama de sinal. A multiplicação de pães e peixes, a gente navegou no mar da Galileia, irmãos. Eu preguei lá no barco no mar da Galileia. Deus trabalhou naquele lugar lindo, maravilhoso. Ele não chama de milagre, João chama de sinal. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, ele também não chama de milagre, ele chama de sinal. Eu te pergunto, quem quer saber por que João não chama de milagre, mas chama de sinal aí? Diga amém. Porque todo sinal, pega essa, todo sinal é menor do que para o objeto que ele aponta. Por exemplo, você vai no shopping, no Partage, ou no shopping da BR. Você, para ir no shopping, você vê uma placa. É uma placa. Shopping, próxima saída 315 é do shopping. Aí você sabe, está chegando no shopping. Uma placa sinaliza o shopping. Quando você chega lá, irmãos, o shopping é grande demais. Por quê? Um sinal. Porque a placa é apenas um sinal para algo grandioso que eu vou chegar. Então, teve gente que já pegou, essa igreja está ligada, tem gente que já pegou. Então por que João, ele fala que transformar água em vinho, não é um milagre, é um sinal, porque ele diz assim, porque Jesus pode fazer muito mais do que você está vendo aí, ó. Por isso que ele chama de sinal, porque ele diz assim, isso é só sinais, porque Jesus, ele poderá operar mais, fazer maiores coisas na tua vida. Basta você crer. Basta você acreditar. João capítulo 20 diz assim, ó, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João cita Maria Madalena, porque sabemos que Maria era da cidade de Magdala, já caiu por terra, todo mundo sabe que ela não era prostituta, coisa nenhuma, ela era uma comerciante. Maria Madalena era uma mulher, inclusive nós fomos em Magdala também, é um lugar muito próspero, um lugar muito rico, ali em Israel, indo para Galileia. Então essa mulher é uma mulher muito importante. É como se usasse o nome de uma pessoa muito importante para citar. Por isso João usa o nome dela. Ela era muito conhecida, irmãos. Mas o que ela foi fazer naquele sepulcro? Vamos avaliar o contexto, irmãos. Porque sempre que eu prego, eu preciso avaliar o contexto. Porque avaliar contexto é regra básica da hermenêutica. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então eu sempre preciso analisar. Em João capítulo 19, versículo 38, fique tranquilo, está parecendo confuso, mas no final vai tudo se encaixar. Diz assim a palavra: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos
que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. 39, também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis do composto de mirra e aloés. 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar, que é o jardim do túmulo, nós também fomos lá. E naquele horto, Jesus, o lugar onde ele foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, que ainda ninguém havia sido posto. 42, ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, eles puseram Jesus. Então eu li a Bíblia, que é um contexto, para você entender aonde eu quero chegar, irmãos. Por exemplo, vamos lá, Jesus, às 9 horas da manhã ele foi crucificado. Às 15 horas ele deu o brado e morreu. Era sexta-feira. E em Israel, irmãos, no Shabá, ninguém faz nada. No sábado, judeu, ele guarda o sábado, é sagrado, ninguém trabalha, eles desligam as coisas. Até nós que estávamos num hotel em Jerusalém, os nossos serviços foram limitados. Elevador tem 2, só vai funcionar 1. Café tem que fazer de forma natural, não pode usar nada elétrico. Eles são judeus, é o Shabá, eles guardam esse sábado, porque o sábado para eles é Jesus. Só que o sábado para eles começa às 18 horas, no pôr do sol. Quando o pôr do sol de sexta-feira se vai, aí é o que? Sábado. E há uma maldição entre o povo de Israel, irmãos. Ninguém podia ficar na cruz no sábado. Ou seja, na sexta-feira, depois que anoitecesse, não podia ficar ninguém na cruz, porque era um sinal de maldição para toda a cidade. E foi por isso, irmãos, que aqueles 2 malfeitores que estavam do lado da cruz, por isso que eles fazem o quê? Eles usam algo chamado de clorifrágio. Ou seja, eles quebram as pernas dos crucificados para que eles possam morrer. Porque na cruz há um banquinho e fica com o bumbumzinho apoiado naquele banquinho. E ali ele vai segurando, ele vai respirando. E quando quebra suas pernas, você não tem mais apoio. Então você morre por insuficiência respiratória. E aí eles foram e quebraram, fizeram o clorifrágio, quebraram as pernas daqueles homens. E eles não conseguem mais ser sustentados pelas pernas, nem pelos braços, e aí eles morrem. Nicodemos estava com pressa. José de Arimateia, que era senador, era um homem importante, ele estava com pressa, porque não pode deixar Jesus aí no sábado, é maldição. E Cristo não é maldito, porque ele já levou a maldição sobre a cruz. Então o que eles fazem? Eles aceleram um processo. Eu tenho um túmulo novo, é pertinho, irmãos, fica menos de 3 minutos, o Gólgota, o Monte da Caveira. Nós fomos lá, nós vimos aonde Jesus foi crucificado, até o túmulo é muito pertinho, é dentro do jardim do túmulo, é um lugar, é muito perto. E aí eles correram para tirar o corpo de Jesus. Por quê? Porque está chegando o sábado e a gente precisa sepultar logo ele. Então o que aconteceu, irmãos? Diz a Bíblia, Nicodemos e José de Arimateia levaram 100 libras ou 100 arratéis. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Uma libra tinha 350 gramas, porque antigamente não era litro, era libras. Então, cada defunto, irmãos, usava numa base de 1 libra. Para Jesus, eles usaram 32,5 quilos. Fique tranquilo, nós vamos chegar lá. Em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz que Jesus ganhou 3 presentes. Você lembra quando ele nasceu? Dos 3 Reis Magos? Ouro,
incenso e mirra. Por quê? Porque isso aponta para o tríplice ministério de Jesus. Ouro porque ele é rei, incenso porque ele é sacerdote, e mirra porque ele é profeta. Quando ele começou, tinha mirra. Quando ele foi para o Calvário, alguém falou: acabou sem óleo. Mas 32 quilos, irmãos, para gastar, onde gastaria com 32 defuntos, gastaram só em um, porque a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então aquilo que se gastava para um defunto, gastou-se mais de 32 vezes mais para o corpo de Jesus. O costume judeu, quem preparava o corpo eram as mulheres, só que eles tiveram que correr. José de Arimateia, como senador, pastor Samuel, ele teve que pedir Pilatos: posso tirar o corpo de Jesus? Você me permite? Nicodemos, que era um homem de muitos feitos, um homem muito rico, ele foi lá e ajudou. Então duas forças potentes, eles chegaram lá, irmãos, e colocaram Jesus rapidamente no túmulo, porque eles conheciam a profecia e eles conheciam a lei. Ninguém podia ficar na cruz no sábado. Imagine Jesus, depois que anoitecesse. Então houve uma correria. Em João capítulo 12, Maria unge os pés de Jesus, e ele diz assim: Maria, tu está me preparando para o meu sepultamento. Aí eu te pergunto, o que esta mulher foi fazer lá no domingo de manhã? Marcos capítulo 16. Passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Porque José de Arimateia e Nicodemos, na correria, não ungiu ele direito. Porque hoje se usa formal para conservar o corpo. Antigamente eram especiarias, eram óleos, eram mirra. Então o que ela vai fazer de madrugada, irmão? Domingo, de madrugada. Aqui que essas mulheres, 3 mulheres de noite, de madrugada, foram fazer na frente de um sepulcro, onde tinha 2 guardas lá. E quando elas chegam lá, irmão, elas veem que não tinha guarda nenhum, e o sepulcro estava aberto, e Jesus não estava lá. Então você precisa entender isso, que elas foram lá para continuar o processo de unção. É o que está dizendo a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que você começar, a partir de hoje você vai terminar. Não importa as circunstâncias que se levantem, não importa as batalhas que vão se levantar, mas a partir de hoje, tudo que você começar, você vai terminar, em nome de Jesus. E elas falaram assim: começaram ungindo ele, a gente vai terminar, porque na Bíblia diz: não importa como começa, importa como termina. Então não importa como tu começou, o importante é como você vai terminar, irmãos. Não importa como você está hoje, o importante é quando você vai estar, quando Jesus vir buscar a igreja, quando ouvir o toque da trombeta e quando o Senhor arrebatar a igreja. Mas eu vou dar continuidade à empresa do meu pai, eu vou dar continuidade a essa célula que era dos outros, uma célula que morreu. Não importa quem começou, o importante é quem vai terminar. E Deus está dando uma chance de você terminar. Um dia alguém começou, mas não foi até o final. Um dia alguém começou, mas não deu atenção devida, não obedeceu ao chamado, não fez como tinha que fazer. Mas o Senhor está falando aqui: aonde estão as pessoas que vão ungir Jesus? Aonde estão as pessoas que vão terminar o que alguém começou de maneira corrida, de maneira errada? Eles fizeram de qualquer maneira, elas tiveram uma
amor, elas tiveram carinho, e elas falaram: vamos domingo de manhã bem cedo, porque não foram sábado, porque sábado é Shabat, elas não podem ir no sábado. Sábado judeu não faz nada, quanto mais se estiver diante de um defunto, irmãos. Então logo de madrugada, no domingo de manhã, elas foram lá para ungir Jesus, e elas viram a pedra removida. Quando você continua a fazer o que tem que fazer, você que foi líder de célula e parou de ser líder, você que foi líder de alguma coisa e abandonou, você que tinha envolvimento com as coisas de Deus e você largou de mão, você que prometeu ao Senhor tantas coisas, você que tinha um alinhamento com Deus, e você de repente: estou chateada, estou aborrecida, não faço mais nada. A obra que sofra. Mas a Bíblia diz: sofra o obreiro, mas não sofra a obra. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de você voltar e continuar a fazer o que você parou de fazer um tempo atrás. As suas escolhas hoje estão te afastando do propósito. As suas escolhas hoje estão te afastando da promessa. Você está indo em direção ao pecado. O Senhor está te vendo, o Senhor está te olhando, e o Senhor diz assim: volta hoje ao meu propósito, volta hoje a viver a vida que eu te chamei. Porque quem continua encontra a pedra removida. Se você continuar, irmãos, você vai ver que a pedra está removida. Marcos capítulo 16, versículo 2 diz: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Então Marcos já traz um tempo mais anterior, uma preocupação que elas tinham. Peraí, aquela pedra tem que ter mais de 10 homens, ela pesa mais de toneladas. Mesmo que ela role por uma camaleta, que você viu o nosso evangelista João Batista explicando no vídeo que eu gravei, ela precisa de muitos homens para rolar aquela pedra. Eles tinham uns problemas, irmãos. Era de noite, era de madrugada, e tinha ainda a pedra. Eu quero profetizar na tua vida, irmãos. Aquilo que era problema para elas e não foi, não será para você. Porque a Bíblia diz que o teu choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Então você que só anda chorando, Maria chorona, enxugue essas lágrimas, porque a pedra já foi removida. Limpa as lágrimas desses olhos e vamos avançar, vamos vencer, porque a pedra não vai mais te limitar. Pedra é aquilo que me limita, pedra é aquilo que me prende, pedra é aquilo que não me deixa passar. Só que hoje o Senhor está falando: você está parada por quê? Você está parado ainda nessa posição por quê? Porque você está vendo uma pedra fantasma. Porque esta pedra eu já tirei. Entra, que eu falarei contigo. Quem está recebendo, diga glória a Deus, irmãos. Não existe mais pedra no teu caminho. Não existe mais nada limitando a tua unção. Não existe mais nada limitando a tua visão. O Senhor está falando: vai, mulher, por que tu não foi? Vai, homem, por que tu não está acreditando? Não tem pedra, porque quem removeu a pedra não abriu por fora, mas abriu por dentro. Marcos 16:4. E olhando viram que já a pedra estava removida, e ela era muito grande. Aleluia. Escuta, irmãos, Deus ainda remove pedras. Acredite no teu milagre. Acredite no teu casamento.
Acredite na conversão do teu marido, dos teus filhos. Acredite, faça aquele concurso público, compra aquele edital, estuda esse edital, faz esse concurso público, porque essa vaga é tua. Se prepare, se capacite, porque quando o Senhor mandar as torrentes do Negueb, quem não está preparado, ela passa por cima e mata. A gente viu lá. É lá em Sodoma e Gomorra onde vem as torrentes do Negueb. Ela não avisa. Se você estiver no meio do caminho, Israel, irmãos, está toda destruída. O ônibus teve que sair da estrada, pegar um caminho de chão, porque a torrente do Negueb veio e destruiu tudo que tinha pela frente. Mas quem cavou cisternas, quem cavou poços, quando a torrente do Negueb vier, tu vai armazenar tudo que Deus está mandando do céu para você, queridos. Porque o que vem para o céu só mata quem está fora da posição. O que vem do alto só mata quem está fora da palavra. Mas quem está na palavra, espera, a tua hora vai chegar. Eu já estou vendo você enchendo a minha paciência. Diga, por quê, apóstolo? Porque você vai querer contar um montão de testemunho. E eu vou dizer, segura a onda. Tu já contou quarta-feira, domingo agora vai ser outro. Não, eu quero contar outro, espera. Mas já tem outro para eu contar, espera. Porque Deus vai te abençoar tanto, irmão. Porque pedra limita, Deus está tirando os limites hoje da tua vida. Ele está dizendo, creia em mim, ainda que estiver morto, viverás. João capítulo 20, versículo 3, estou partindo para o final. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, você sabe, é João. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Pedro estava igual a mim, estava um sobrepeso. Pedro estava meio obeso, gordinho. Então João estava assim como Gabriel, saiu correndo na frente. E chegou na frente, deixou para trás. Fracassado é quem não chega, irmãos. Tem muita... Vou falar porque alguém já recebeu. Tem muita gente que saiu correndo na tua frente e parou no meio do caminho. E você que ficou para trás, mas continuou a sua caminhada, você passou e chegou primeiro. Nem sempre quem chega primeiro entra, irmãos. Meu irmão, porque porta não é para eu olhar, a porta é para eu passar, entrar. O que acontece é que João chegou na frente, e quando ele chegou lá no sepulcro, ele viu que Jesus não estava lá, mas ele não entrou. Mas Pedro, que estava obeso, que estava gordinho, veio depois, e quando chegou falou, sai da frente, meu irmão, porque tu não quer entrar, mas eu vou entrar, porque eu vou testemunhar com os meus olhos o que Jesus falou uns dias atrás. Eu vou testemunhar o que ele disse na ceia. Eu vou testemunhar esse túmulo vazio. Porque tem gente que corre tanto e para na beira do caminho. Tem gente que anda numa velocidade extraordinária, quer fazer tudo de uma vez, e chega no meio do caminho e para. E Pedro, que veio depois, irmãos, ele entrou. João 25, capítulo 20, verso 5. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Presta atenção, eu tenho uma palavra para você. Se você sabe que é de Deus, entra. Se tu tem certeza que é de Deus, não fique na porta, entre, mergulha. Não sei se esse homem é de Deus, está fazendo o que com ele? Eu não sei se essa mulher é de Deus, está fazendo o que com ela? Eu não sei se essa igreja é de quê, irmãos? Hoje eu fui levar a apóstola para pregar numa igreja do pastor Cláudio Borges, irmão, top, igrejão, hein? Top demais.
Aí a gente passou, Igreja Batista Bíblica. Aí a apóstola falou, as outras não são bíblicas. Se a Batista é bíblica, as outras não são. Sabe, irmão, as pessoas estão sem noção. Para de procurar quem já ressuscitou, irmãos. Para de procurar aquilo que você acha que está morto, mas já ressuscitou. Para de ficar procurando aquilo que tu não vai achar. Eu fui lá. Agora eu falei, eu posso falar, estou metido, não estou? Mas eu profetizo que tu vai lá também, irmãos. Porque se eu fui, abriu a porta para você ir também. E já estou conversando com a agência em 2027. Agora eu e a apóstolo Projeto Salmo estamos fazendo a nossa caravana para Israel. Porque Deus está nos colocando no meio dos grandes. Sabe por quê, irmãos? Porque eu decidi, não vou ficar só na porta, eu vou entrar. Eu vou experimentar o que Deus tem para a minha vida, irmãos. E não se trata de dinheiro, se trata de fé. De fé. Lenço dobrado, alguns já viram aí, muitos pregadores no YouTube, né? Quando uma visita, se eu fosse jantar, porque ele está me devendo uma janta, tem anos, na minha casa ele vai dizer, você também não me convida, dizer mentira, porque eu convido, mas não vai. O diácono Neto, isso serve para muitos que eu convido para ir na minha casa, mas não vão. Se ele me convidar para ir na casa dele jantar, não estou falando para célula não, irmão. Jantar. E não bebo refrigerante, porque eu estou no voto com Deus, hein? Me segura. Se eu gostar da tua casa, da tua comida, eu vou deixar lá o meu terno. Só tem um esse, tá, irmão? Eu posso fazer outro profético, outra coisa? Preste atenção. Está dobrado. Aqui é a casa dele, ó. Isso aqui é um costume judeu. Se eu fui na sua casa, gostei da sua hospitalidade, da sua comida, eu deixo uma roupa minha dobrada. Porque quando você chegar e falar assim, caramba, apóstolo vai voltar. Por que você não comprou só refrigerante, Net? Por que você não fez aquela comida ruim? Ele comeu pomba a vida toda lá no Egito. Agora você foi fazer esse churrasco aí para ele, essa comida gostosa aí, ó. Esse camarão, Net. Por que você sabe que ele adora camarão, Net? Ele ama frutos do mar. E você foi fazer lá o camarão para ele, Net. Agora lá, ele vai voltar, ó. Por que Jesus deixou, Leandro, os lenços dobrados? Porque quando Pedro, que é judeu, João, que é judeu, Maria, que foi convertida, quando ela chegou no túmulo, ela falou assim, ele vai voltar. Jesus está deixando algumas coisas na tua vida, porque Ele está dizendo assim, eu vou voltar. Quem quer Ele, aplaude o nome de Jesus. Sabe, irmãos, Ele dobrou sem pressa, sem correria. Ele deixou ali dobradinho, sabe? Jesus não estava com pressa, irmãos, porque ele já tinha ido no inferno e tomado a chave da morte, da vida e da morte, da mão de Satanás. Então ele não teve pressa. Ele não estava com pressa de ressuscitar, não. Ele cumpriu a palavra de Isaías. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso aqui é interessante, irmãos. Em Israel, nessa época, havia 3 tipos de túmulo. Quem quer saber, diga eu quero. Existia o túmulo chamado, isso aqui é uma revelação, presta atenção que Deus me deu. Essa é uma revelação, hoje é um dia especial, irmãos, é um domingo especial. Primeiro tipo de sepultamento, evangelista Marcelinho, você, cadê ele? Que é um biblicista, é o lóculos, é uma espécie de cano, e você coloca o defunto ali dentro desse cano, é um lóculos. O outro tipo de sepultamento me chama de arcossólio, que era uma espécie de beliche de gavetas, como a gente vê lá no São Miguel, várias gavetas. Aquele tipo de sepultamento se chama de arcossólio. E o outro tipo de sepultamento foi esse que eu te mostrei aí no vídeo.
Foi o sepultamento na caixa de pedra, irmãos. Se você percebeu ali no vídeo, tem uma caixa. Jesus foi colocado ali dentro dessa caixa. Aí eu falei, Senhor, por quê? Eu vi lá essa caixa, fiquei olhando. Porque nos túmulos no Egito, irmãos, a tampa é dessa grossura, toneladas. E não existia guindaste. Como é que eles tamparam? Eu não queria que a múmia ressuscitasse mesmo. Mas o túmulo de Jesus era numa caverna. E aí colocaram ele dentro de uma caixa. Estava ali dentro de uma caixa. Quem que revelação pega? Diga amém. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que Maria Madalena viu ali 2 anjos, um em cada ponta. Via 2 anjos ali. É revelação, tá, irmão? 2 anjos ali. Só que lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, eu subi o Sinai, diga amém. Eu tive lá onde Moisés também teve, irmãos. Deus, ele manda construir uma arca. Essa arca media 75 por 75 por 1,25. Era chamada da Arca da Aliança. Aonde a arca ia, a presença que Deus ia. Quando a célula está na tua casa, a gente fala, a arca está aí. Porque a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele foi abençoado. E tantos outros lugares, aonde a arca ia, a presença de Deus ia, irmãos. E dentro desta arca da aliança, Deus pediu para Moisés colocar o quê? Tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Quem estuda tipologia já está ligado nisso. Não tem nada de novidade. O que tem de novidade é a revelação que Deus me deu. Por quê, irmãos? Porque as tábuas da lei, quando você fizer a faculdade de teologia, amém? As tábuas da lei está apontando para Jesus, o que? Ele é a palavra encarnada. O pote de maná está apontando para que ele é o pão vivo que desceu do céu. E a vara de Arão que floresceu é a árvore cortada que volta à vida. No ano de 606 a.C., Nabucodonosor roubou a arca. E até hoje essa arca não apareceu. Indiana Jones, ele fez até um filme em busca da arca perdida. Nem Indiana Jones achou a arca. Sabe por quê, irmãos? Ninguém vai encontrar a arca. Não precisa mais desta arca. Irmão, calma. Na arca antiga, eu estou correndo aquela hora. Na arca antiga tinha 2 anjos assim, ó, 2 querubins olhando para baixo, olhando para dentro das tábuas da lei, do pote de maná e da vara de Arão. Então na arca antiga, os anjos olhavam para dentro, mas na arca nova, os anjos estão olhando para fora. Uau! Vou te explicar, talvez eu estou indo muito profundo. Na arca da aliança tem 2 anjos na tampa chamada de propiciatório. Uma vez ao ano se asperge sangue ali para perdão dos pecados. Quando Maria Madalena chega no sepulcro, tem 2 anjos. E Jesus estava numa caixa. Essa caixa que estava nesse sepultamento aponta para esta arca. Só que os anjos da arca da aliança estão olhando para dentro. E os anjos que estão ali nesse túmulo que eu te mostrei, eles olharam para Maria, olharam para fora. Sabe por quê, irmãos? Porque antigamente a glória habitava numa caixa, mas Mateus 18:20 diz que a glória agora habita na igreja. A glória de Deus agora não está presa numa arca, porque Ele ressuscitou e a glória dele está na igreja. A glória dele agora está em você, irmãos, em nós. Não precisa, por isso que a arca não foi achada ainda, irmãos. Por isso, aleluia. Jesus fala para aquela mulher, Maria Madalena: mulher, por que choras? Por que choras? E Jesus apareceu como um jardineiro ali. Ela achou que Jesus fosse um jardineiro. E ela falou: onde você botou o corpo de Jesus? Jardineiro. Por que jardim? Porque ali é um jardim. Quando você for lá, você vai ver que tem muitos jardins lá. Tem um jardim lá com oliveiras. Ali é um jardim. E é um jardineiro. Ela falou:
Onde você botou o corpo de Jesus? Jesus aparece como um jardineiro, sabe por quê, irmãos? Porque ele é o segundo Adão. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então Jesus, Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Só que em Gênesis capítulo 2, versículo 5, irmãos, Deus coloca Adão no jardim e ele perde o jardim. O primeiro jardineiro perdeu o jardim que Deus deu, o jardim do Éden. Mas o segundo jardineiro, ele ressuscitou no jardim. Ele venceu no jardim. Então Jesus vem, a nova aliança, ela veio para resgatar a velha aliança. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmãos. E eu concluo aqui. Consegui. Para eu orar por vocês. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado? Qual o nome dela? Maria Madalena. É homem ou mulher? Uma mulher. Por quê, irmãos? Por quê? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido Adão, e ele comeu com ela. Então, pela boca de uma mulher, irmãos, pela boca de uma mulher, Eva enganou Adão, porque a serpente enganou ela, e ela chegou até Adão e falou: aí, ó, come, pode comer, não tem nada, não tem problema nenhum. A serpente já falou comigo, pode comer. Vai abrir os nossos olhos, vai nos dar o conhecimento de bem e do mal. Então, irmãos, o que o Espírito Santo falou comigo aqui? Deus vai mudar a palavra da sua boca. Pela boca de Eva entrou o pecado no mundo, Rafa. Pela boca de Maria Madalena, vai lá e diz que aquele que tira o pecado do mundo ressuscitou. Quem pegou, diga glória a Deus, irmão. Pela boca de alguém vem a maldição, mas pela tua boca agora Deus muda o quadro da tua vida. Pela tua boca tu vai confessar, tu vai profetizar, e Deus vai abençoar você. Deus vai mudar a palavra da tua boca. Fala: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Não haverá mais cântico de derrota na minha vida. Fica de pé, igreja. Aleluia. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!